Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Olá, paz e alegria. Hoje é dia 9 de outubro e nós vamos conhecer um pouquinho da vida de São John Henry Newman, cardeal da nossa igreja, né, que chegou à santidade. John Henry Newman, ele era inglês, tá? Ele nasceu em Londres em 1801, uma família anglicana. Então, ele não era, né, sua família não era católica. Então, desde cedo, ele foi educado na fé anglicana e quando ele chegou, vamos dizer assim, na sua juventude, ele foi ordenado sacerdote anglicano, mas ele não estava satisfeito. Ele era um sacerdote anglicano, mas ele não estava satisfeito na sua igreja, porque ele achava que a sua igreja estava muito frouxa, estava muito no mundo, mas ao mesmo tempo ele achava que a igreja católica também não tinha nada daquilo que era verdadeiro. Então, ele vivia nesse conflito. Ele era um sacerdote anglicano, queria uma reforma na sua igreja, mas nem pensava em igreja católica. Por quê? Porque para ele a igreja católica tinha fugido totalmente das fontes, né, primitivas. E aí ele vai buscar um caminho e ele nessa busca de um caminho, ele nessa busca da identidade própria da igreja, ele conhece mais a Igreja Católica e descobre o seu lugar no mundo. Então, ele se converte ao catolicismo. E nessa sua conversão, ele pede, né, vai ser ordenado sacerdote na Igreja Católica e depois vai ser nomeado bispo, arcebispo e cardeal. Então, ele vai buscar a verdade e encontra a verdade na nossa igreja. E o lema da sua vida vai ser: o coração fala ao coração. E ele diz, né, desse coração que fala ao coração, a oração. A oração que é a prática de se dirigir a Deus, né, de se dirigir, de conversar, de falar com Deus em todos os lugares, em todas as situações. É um efeito natural para a gente ter uma vida espiritual e se elevar à alma. Então, a necessidade da oração. Então, gradualmente, ele vai mostrando que a oração é que vai transformando todo o ser humano. Então, o coração fala ao coração. Meu coração fala ao coração de Deus. O coração de Deus fala ao meu coração. Então, é esse sentimento e essa espiritualidade que vai desenvolvendo o cardeal Henry Newman. E ele vai dizer de uma forma muito clara, né, da sua missão. Eu tenho uma missão, eu sou um elo da corrente, um vínculo de ligação entre as pessoas. Ele, Deus, não me criou para nada. Tenha essa certeza, né? Eu acho isso tão bonito, essa certeza. Deus não me criou para nada. Eu sou um elo de ligação entre as pessoas. Por isso, todo o bem que eu praticar, todas as obras que eu faço, me faz levar a paz, me faz ser um pregador da verdade. E aí é o meu lugar. Então, ele dizia disso dele mesmo, mas falando para cada um de nós, todos nós somos um elo de uma corrente, dessa grande corrente da humanidade. Todos nós temos uma missão, todos nós temos um papel a desempenhar para que esse mundo seja cada vez melhor, para que haja paz, para que haja perdão, para que haja fraternidade. Cada um de nós é esse pequeno elo, né, que vai sendo unido. Esse pensamento do cardeal Newman chega para nós num momento tão especial, né, de tantos conflitos. Muitas vezes nós queremos romper essas correntes e ele nos chama justamente a ser um elo
nessa corrente, um unido ao outro, para descobrir assim a nossa vocação de ser sinal de paz, de fraternidade, de amor ao mundo. E falando para nós leigos, ele diz, da necessidade do estudo, da necessidade do se preparar, do estudar, de saber as razões da nossa fé. Ele dizia, quero um laicato que não seja arrogante nem polêmico, mas homens e mulheres que conheçam a própria religião, que entendem, que entrem nela, que saibam qual é a sua origem, que saibam no que creem e no que não creem, que conheçam de tal modo a sua fé que possam dela prestar contas, que conheçam tal ponto a história da sua igreja para que possam defendê-la. Bonito, né? Essa necessidade de termos uma fé madura, de uma fé robusta, de uma fé que seja através do conhecimento, do estudo, não uma fé infantil. Então, por isso ele funda na Irlanda uma universidade católica. E aí a gente vai vendo, né, principalmente todos esses estudos, toda essa palavra, todos esses ensinamentos, a busca da comunhão, a busca da verdade, a formação das suas ovelhas. Então é um homem à frente do seu tempo. E ele deixa para os sacerdotes um ensinamento, né, dizendo que todo sacerdote tem as suas fraquezas, todo sacerdote tem as suas limitações, claro, todos os seres humanos, nós todos temos. E aí ele fala, né, para os seus sacerdotes, se os anjos tivessem sido sacerdotes, queridos irmãos, não teriam participado dos vossos sofrimentos, nem poderiam ser indulgentes, nem ter compaixão por vós, não poderiam sentir ternura em relação a vós, nem encontrar motivos para vos justificar, como nós podemos. Não teriam podido ser modelos nem guia para vós, nem teriam vos conduzido do vosso homem velho para uma vida nova, como podem fazer todos os que provêm do vosso mesmo ambiente. Então ele diz, né? Não são os anjos que são os sacerdotes, são os seres humanos, e por isso Jesus é o nosso sacerdote. Ele se encarnou, ele participou de todas as dores, de todos os sofrimentos, ele entende as fraquezas. Não que ele tenha caído na fraqueza, mas ele participou das tentações, então ele sabe, né, das necessidades, por isso ele tem compaixão, ele tem ternura. Por isso Jesus se encarnou, se fez homem para ser o modelo dos nossos sacerdotes. Então, se a gente for falar dos estudos, das palavras, dos ensinamentos do John Henry Newman, a gente fica aí horas falando, você vendo, né, como são atuais as suas palavras. Então, ele que vive uma forma profundamente humana, o seu ministério sacerdotal, essa solicitude pelo seu povo. Então, ele que entra, né, coração que fala ao coração. Ele vai morrer em 11 de agosto de 1890. E aí você vai perguntar, mas então por que se celebra no dia 9 de outubro? 9 de outubro é o dia que ele entrou na Igreja Católica. Então essa é uma data que a Igreja escolheu para celebrar o grande cardeal Newman, porque foi neste dia que ele entrou para a Igreja Católica. Ele foi beatificado pelo Papa Bento XVI e canonizado pelo Papa Francisco no dia 13 de outubro de 2019, no mesmo dia que foi canonizada nossa querida irmã Dulce. Então, pedindo hoje a intercessão do cardeal John Henry Newman para que nós possamos ser homens e mulheres de oração, do coração que fala ao coração.